Estamos de volta aqui nos estúdios com Mais Saúde, falando sobre os medos infantis e já chegou mais uma pergunta para você, Estela. Quem ligou para a gente foi a Lúcia Tereza, do bairro do Engenho. Lúcia, um abraço para você, muito obrigada de ter ligado. Ela diz o seguinte, Estela, que ela tem um filho de 9 anos e se ela não chegar na escola para ir buscá-lo antes do sinal da escola bater e tocar, o menino entra em pânico, começa a chorar muito, ele não consegue esperar. Ela quer saber o que deve fazer. Então, esse medo é bem frequente nessa idade. Então, da criança ter medo de ser esquecido na escola. Então, o ideal seria a mãe conversar, explicar para o filho, dar segurança, que ela nunca vai esquecê-lo na escola. E assim, eu não sei se no caso dela, alguma vez ele também foi assim, ela atrasou ou teve algum problema e ele acabou ficando esperando um pouquinho, né? Às vezes aí ele ficou com esse trauma, né? Mas o ideal, independente se teve esse trauma ou não, esse acontecido, é ela conversar, explicar, às vezes conversar com a professora e a professora explicar para ele que se por acaso ela atrasar, tem telefone de contato, que ele nunca será esquecido na escola, ele nunca ficará sozinho, porque às vezes esse é o medo dele, por isso que ele fica tão desesperado. Sim. Então, assim, tem que também entender o que a criança sente. Então, perguntar para ele, qual é o seu medo? E se eu não chegar, o que está acontecendo? Para então a gente tentar resolver, né, a situação. Claro. Uma curiosidade, Estela, todos esses medos infantis, independente dessa idade que a gente está falando, que cada um tem a sua fase, eles são formados naturalmente ou os adultos ensinam as crianças a ter medo? Então, existem dois tipos de medo. Existem esses formados naturalmente, né, inatos, mas existem aqueles aprendidos pelos adultos, principalmente pelos pais e pessoas próximas, né, avós, tios, né? E mesmo esses aprendidos, eles podem acontecer de várias formas. Tem o medo que, por exemplo, o pai tem medo de escuro. Ele passa esse medo pro filho. Então, o mesmo medo. Às vezes, assim, eu já vi um pai que morre de medo de cachorro, passou esse medo pro filho. O filho não pode ver cachorro. Tem o medo que o pai ou a mãe não tem e acaba passando pro filho por aprendizagem. Então, por exemplo, a mãe não tem medo de água. Mas, desde pequenininho, quando o filho se aproximou da água, do mar, da piscina, ela fazia aquele escândalo, gritava que era super perigoso. Então, o filho aprendeu a ter medo de água. E também tem uma situação muito delicada, que é quando os pais usam o medo como ameaça. Então, que é a questão, assim, a mãe saiu com o filho na rua e vê um policial, fala, tá vendo? Se você não se comportar, ele vai te levar preso. Ele veio aqui porque você está fazendo alguma malcriação. Então, a criança fica com medo de policial. Ou do homem do saco. Então, a criança tá no shopping. Se você não ficar do meu lado, o homem do saco vai te pegar. Então, tudo isso acaba criando medos nas crianças, né? Então, os pais devem evitar esse tipo de ameaça como forma de disciplina e de educar, né? Com certeza. Não é a forma mais correta. Esses medos, os mais sérios, vamos dizer assim, que pode prejudicar de alguma forma a criança, se eles não forem tratados, essa criança pode crescer, virar um adolescente, adulto e persistir esse medo, continuar com ele. Exatamente. É muito frequente esses medos que não desaparecem e não são tratados, a pessoa virar uma fobia na fase adulta. Então, seja de elevador, de algum animal, de água, é muito frequente. Então, um adulto que desde criança tem essa fobia, tem esse medo muito intenso. E se ele tivesse tratado esse medo na infância, ele teria conseguido enfrentá-lo melhor agora na fase adulta. Com certeza. A gente está falando aqui que, principalmente, o medo é algo natural. Mas ele também, você acha que ele é necessário? Sim. O medo é algo necessário para a sobrevivência mesmo, ele pode nos proteger. Se a gente não tiver medo, a gente vai e se arrisca em tudo, né? Exatamente. O medo, ele é algo natural e necessário, porque é o medo que ele vai determinar se, assim, ocorre alguma situação perigosa no nosso cotidiano. É através do medo que a gente vai fazer assim, a gente vai enfrentá-lo ou a gente vai fugir? É o medo que dá essa situação de perigo.
Então, assim, ele é uma força motivadora, né, do ser humano e também um instinto de proteção. Se uma criança não tem medo, ela se arrisca, né? Então, ele é importante, né, como sobrevivência mesmo, né? Com certeza, muito Sim. bem. E agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer o fechamento final do programa de hoje. Até já!